Tudo bom? Queria deixar uma meditação aqui e para que muito venha refletir daquilo que Deus está falando comigo e com você nesta manhã. Eu, quando estava indo à igreja, na consagração, Deus me trazia muito assim, a cova do leão, a qual quando Daniel foi jogado dentro da cova do leão. E Deus me dava assim que quando levaram o Daniel para ficar no palácio do rei, a qual quando o rei sentiu uma graça pelo Daniel, e a qual Deus cada dia ele levantava Daniel como algo ali naquele rei. E muitos começaram a ter inveja de Daniel. Muitos começaram a se levantar contra Daniel. Daniel, um homem muito temente ao Senhor. Daniel, um homem que respeitava a obra do Senhor. Daniel era um homem que fazia a obra do Senhor. Daniel, um homem muito temente e respeitador, a qual muitos vinham até Daniel, pedindo um conselho a Daniel. E um homem muito sábio também, a qual a sabedoria Deus deu para Daniel. E ali quando começaram a se levantar contra Daniel, porque começaram a ver que Daniel estava crescendo muito naquele lugar. Às vezes é pessoas que estão há muito tempo no lugar, Deus não está fazendo nada com aquela pessoa, ainda está ali na mesmice. Aí Deus envia um Daniel da vida para estar se levantando para fazer a obra do Senhor. E ali muitos que o inimigo se levantava contra Daniel, né? O inimigo começou a se levantar contra Daniel. Eles queriam ver uma falha de Daniel. Quando eles não conseguiram ver a falha de Daniel, eles começaram a se levantar contra Daniel. Bem, não estamos encontrando falha nenhuma nesse homem. Então, bom, vamos levantar uma falha aonde? Aonde ele mais faz. O que ele mais faz é orar. Na busca dele. Vamos levantar nisso. Porque se ele está fazendo a obra, vamos levantar então algo sobre a vida de Daniel. Ali aonde que não temos tão falha, mas a gente vai encontrar uma falha. Qual era a falha de Daniel? É orar 3 vezes ao dia. Qual era a falha de Daniel? De fazer a obra do Senhor naquele lugar. Porque Deus enviou Daniel naquele lugar para fazer a grande obra. E muitos já estavam se incomodando com Daniel. E ali, quando Daniel se encontrava naquele lugar, ele orava 3 dias. Se levantaram, né? Botaram um decreto, a qual quem orava, né? Tinha uma data que agora eu não me lembro, que quem estava orando, né? Por outros deuses, ele ia ser jogado na cova do leão. E ali fizeram o rei carimbar, porque depois que o rei carimbou, não tinha como voltar atrás. E ali começou as lutas que Daniel passou. E ali Daniel, quando ele não estava naquele lugar, ele não ouviu, ele não participou de nada que estavam falando ali. Ele, quando soube, ele foi para o seu quarto orar. E ali, quando ele estava orando, ele abriu a janela para falar com o Senhor, porque era o único que podia entrar com providência. Mas o inimigo não sabia que quando ele estava armando para Daniel, Deus estava agindo com Daniel. No lado de Daniel, Deus já estava agindo. Mas eles não sabiam que aquilo que ele estava sendo usado para derrubar Daniel já era algo que Deus estava trabalhando para que viesse a acontecer algo que as pessoas viessem a entender que não mexa no Deus de Daniel, não mexa com o servo do Senhor. E ali, quando viram vamos pegar algo para que uma falha de Daniel. Qual era? Daniel não tinha falha, mas ele tinha algo. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava sempre para o Senhor. Ele buscava a presença do Senhor. E ali vira uma falha. Vamos nessa aí. Não temos falha, mas vamos usar o pretexto dele que está buscando para derrubar o Daniel. E ali fizeram isso. Quando um homem passou, um soldado, eu não lembro quem foi, passou ali, ele se levantou contra Daniel. Foram lá e falaram para o rei. Não entrou um decreto que ninguém podia orar para outros deuses, só para os nossos deuses? Então estão orando lá. Daniel está orando, seu servo é aquele que está ali no seu lado, te ajudando, fazendo a obra, né? Ele ali, ó, que está ali no seu lado, né? Que está que fala que tem um Deus poderoso ali, ó, tá ali, ó, fazendo, e se levantou contra você. Ele não escutou o seu decreto, ele não quis receber a tua ordem. E tentaram contra Daniel. Aí o rei falou, traga ele e joga na cova do leão. Mas o rei ficou triste, porque o rei sabia que Daniel era fiel e obediente.
Se Daniel entrou para dentro do seu quarto, que não era para ninguém ver, mas Deus permitiu ver para acontecer. E ali jogaram Daniel na cova do leão. Mas o rei sabia que Daniel era fiel, que ele era temente ao Deus dele, né? E não aos deuses do rei. E o que aconteceu? Jogaram Daniel naquele lugar. Mas o inimigo não sabia. O inimigo, ele podia até saber que ele tem um Deus poderoso, porque ele viu muitas das vezes o Deus dele agindo, o nosso Deus agindo. E quando jogou Daniel naquele lugar, o inimigo falou: pronto, terminamos com ele, não tem mais jeito para ele, agora ele morreu, tiramos ele da onde ele está, porque quem vai ficar no lugar de Daniel agora sou eu, o inimigo assim falando. Mas ele se enganou. Aquele Deus, ele entrou com providência. Ele entrou com providência na cova do leão, não deixou o leão comer Daniel. E quando o rei foi lá, mandou tirar aquela pedra, tira a pedra, veio em Daniel intacto. Veio em Daniel perfeitamente, sem nenhuma mordida, sem nenhum arranhão. O que eu quero falar para mim, para você? Aqueles que se levantou contra você, tentando que armar algo contra você, daquilo que você está fazendo para Deus, ele se enganou. Quem caiu na cova do leão foi o inimigo que armou para ele. Foi ele e a família toda. Então, o que eu quero te falar, cuidado. Cuidado quando você mexe com um servo de Deus. Cuidado quando você se levanta contra um servo de Deus. Porque quando você está se levantando contra o servo de Deus, você não se levanta contra ele. Você está se levantando com Deus poderoso. E ele pode agir. E quando ele age, ninguém pode impedir, ninguém tira. Quando você está na mão do Senhor, ninguém tira. Então, cuidado com aquele que você mexe. Quando eles são lavados e remidos, e aquele seu inimigo que tenta se levantar contra você, ele vai ser envergonhado. Fica a dica, não mexa com quem você não conhece.